bate-papo de hoje é sobre a liberdade de expressão. Acompanhe esse VT, vamos conversar sobre isso, vamos discutir. Você pode participar com a gente também, mandando pergunta, mandando pra gente aí, se você tá pelo YouTube, manda a sua mensagem, tá bom? Vamos lá. A sociedade é formada por diversas pessoas, cada qual com sua opinião sobre um determinado assunto. Nunca pensamos igual ao outro. Mesmo sendo iguais, ainda somos muito diferentes. É importante que essas diferenças sejam expressadas e respeitadas, que possamos mostrar muitos pontos de vista de um mesmo assunto. Para isso, é importante mantermos viva a chamada liberdade de expressão em nosso meio. Apesar de sua importância, nem todos acreditam que ela deva ser aplicada. Mas afinal, há limite para a liberdade de expressão? Devemos controlar nossas opiniões ou devemos ser francos quanto ao que pensamos? Fique com a nossa conversa de hoje e conheça mais sobre a liberdade de expressão e a sua importância. Gente, nós estamos conversando e vamos falar sobre liberdade de expressão. Recebo aqui o escritor, jornalista Wellington Alves. Seja bem-vindo, Wellington. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, viu, Wellington? Obrigado. Padre, obrigado pelo convite, obrigado para toda a produção. Vai ser um prazer debater um pouco sobre esse tema tão importante para o nosso país. E o doutor Lucas Braga, advogado. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, agradeço o convite. É sempre um prazer voltar para essa casa. Muito cristã. bom. Isso é verdade. É um prazer imenso. Vocês terem, trazer pra gente o conhecimento e trazer pra gente também nessa discussão, uma discussão saudável sobre a questão da liberdade de expressão. Deixa eu só falar, o doutor Lucas Braga é bacharel em Direito pelo Centro Universitário Salesiano Loreno, 10 anos de experiência, pós-graduado em Direito Civil pela mesma instituição, especialista em Direito Administrativo, Direito Trabalhista, Direito de Família, Tributário. Olha que currículo enorme. Experiência em contencioso civil em grandes escritórios, como Machado Meyer, né? Atuou no direito de empresa da Petrobras. Olha, mais de 500 casos bem-sucedidos. Chegaram esses casos? Olha aqui, ó, advogado bom, olha, ó, advogado Muito bom. obrigado. E o Wellington é formado em jornalismo pela Universidade de São Judas, né? 2 livros, né, você já tem publicado, né? E proprietário do portal de notícia. É GRU que a gente fala? GRU Diário, de Guarulhos e Arujá Repórter em Arujá. Você faz Guarulhos e Arujá? Isso, temos 2 times lá que cuidam das atividades e eu escrevo nos 2. Trabalhou no Metro News também, trabalhou também na Rádio Bandeirantes, né? Na Rádio Bandeirantes. E eu tô vendo aqui, foi menção honrosa no Prêmio Vladimir Herzog. Olha, interessante, isso é muito bom. Olha, e recebeu o selo ambiental de Guarulhos 2010 e 2012. Gente, eu quero conversar, mais uma vez agradeço, quero conversar com vocês, quero a opinião de vocês sobre essa questão da liberdade de expressão. A gente estava conversando, esses dias no Oscar, a gente teve ali um episódio da piada, né, que o Chris Rock fez e, de repente, usando justamente do direito, da liberdade de expressão, que ele podia brincar e tal. Pergunto, a liberdade de expressão permite realmente que eu diga publicamente o que eu quiser, a hora que eu quiser? Como que funciona isso? Doutor, vou perguntar ao doutor Júnior para te... Bom, a Constituição estipula limites, né? Limites. Eu acho que isso é uma questão importante. E todo esse conceito, por isso que é muito interessante pautas como essa. Porque é uma questão, quanto mais a gente estuda os casos, tanto as legislações, quanto os casos concretos, como esse último agora do final de semana, que deu todo esse bafafá. É verdade. A gente cai na palavra subjetividade. É subjetivo. Não é uma linha clara e objetiva, é uma linha subjetiva. O Will Smith, que fez piada, ó, com todos e ganha vida com esse humor, poderia ter dado a risada como ele estava dando risada segundos antes. Quando ele entendeu, ele olhou para a cara da esposa, a esposa fez um olhar. Ele falou, pá. Teve uma matéria muito interessante que eu acompanhei de microexpressão facial. Eu acho que por isso que eu estou trazendo isso aqui hoje. Verdade, ele não ficou nervoso. Foi a esposa. A esposa que passou para aquilo. A esposa, foi exatamente isso. O olhar dele, a expressão dele, ele entendeu o Will Smith como piada. Quando ele olhou para a cara da esposa, a esposa fez um olhar de... Aí ele tomou aquela postura de marido, de homem e deu no que deu. Você, jornalista, você edita 2 jornais. Sim. Isso é um desafio ao escrever, ao falar.
você pode escrever tudo? Você acha que pode escrever? Pode. Não. E principalmente o jornalista, né? Que tem fontes e tem tudo isso, né? Exatamente. Então, nós temos a questão do jornalismo profissional. Hoje, com a popularização da comunicação, dos meios de comunicação, das redes sociais, muitas vezes nós vemos pessoas que querem fazer a função do jornalista, mas não têm o preparo, o cuidado, a preocupação com a responsabilidade dessa função. Verdade. Então, o jornalista, ele tem o zelo com a informação, como o senhor disse, buscar as informações, respeitar as fontes, é um trabalho sério. E dentro da liberdade de expressão, nós temos que entender que as pessoas devem ter o direito de se expressar, como garante a Constituição Federal, porém, como o doutor explicou, há alguns cuidados, alguns limites ao respeito aos fatos e também ao respeito ao outro também. Não é tão simples. E sobre até o caso do Will Smith, é óbvio que ele tem o direito, assim como a esposa, de ficar ofendido. Mas a partir do momento que ele parte para a agressão, aí ele reproduz essa violência de outra forma. É verdade. Engraçado, doutor. O doutor falou uma coisa interessante. Ele, como comediante, porque ele é comediante, ele entendeu que era uma piada. Sem dúvida. Se é piada, a gente leva e tal. Ele não... só que ele dividiu aquele momento do comediante com o marido, né? O marido. Ele tomou umas dores que literalmente não são dele. Isso. E aquela reação totalmente exagerada. E é curioso essa questão da liberdade de expressão. Acompanhando, uma vez que a gente ia falar sobre isso hoje, eu comecei a ler sobre o tema. E o do Will Smith, eu sabia que a gente ia falar sobre isso hoje. Porque é o que vai mais... Até onde que vai a liberdade de expressão? Quando a gente olha os comentários dos leitores, aí que você entende o conceito mais amplo de liberdade de expressão. Como as interpretações são diferentes, totalmente amplas, né? E distintas, logicamente. Então é um negócio bem interessante mesmo, tá? Mas o que a gente tem que fazer, eu acho que como legalista, a gente tem que ficar preso no que é lei. É isso, o que é lei. O que é lei, tá? E sair um pouco dessa subjetividade. Eu acho que é por isso que nós estamos aqui tratando do tema, tá? Uma vez que você ofenda, no caso, a piada, por mais que tenha essa questão claríssima de piada, tá? Foi ofensiva. Foi ofensiva, ultrapassou um limite. Tá. O Chris Rock errou. É esse limite que eu queria... Ele ultrapassou o limite. Esse limite que eu queria entender. Vocês trabalham com informação e trabalham com lei. Qual é o limite? A gente não pode brincar com pai, não pode brincar com mãe, não pode brincar com cor, raça, religião. Porque a gente já viu outros exemplos também de pessoas que extrapolaram o limite, como o caso daquele na França, né? O Charlie Hebdo, né? Aquele que foi também, ultrapassou um limite ali também e de repente gerou toda uma reação terrorista numa esfera terrorista, né? extremamente exacerbada. Então, qual que é esse limite? Você como jornalista, qual que é esse limite que você tem ao escrever sobre alguém, sobre uma situação? Eu entendo que existe o que é legal, mas também existe o que é socialmente aceitável. Então, tem certas posturas que a sociedade não tolera. Mas existem pessoas que buscam ultrapassar isso. Eu vou citar um exemplo, por exemplo. Uma pessoa que defende o nazismo, por exemplo. Sim, quando aconteceu com o Monark lá, né? Monark, que foi daquele site, né? Do Flow lá. Então, uma postura como essa, hoje não é socialmente aceitável. Então, por isso que existe uma reação forte, assim. Mas é o cuidado dessa reação forte ser apenas ou forma legal, ou com a forma de expressão, mas é perigoso quando nós vamos para casos de violência. E nos últimos anos nós temos vários casos de agressões e até falando como jornalista, vários jornalistas têm sido agredidos, expostos. O Brasil está entre os 10 países do mundo mais difíceis de se atuar como jornalista, por causa das pressões ou políticas, ou de ameaças, ou de fato de execução. É uma profissão de risco hoje, ser jornalista hoje. Infelizmente, no Brasil não é tão simples. Então, porque se há perseguições... E complementando, até trouxe essa informação. Hoje, pelo conceito de liberdade de expressão, hoje o Brasil é o 86º em liberdade de expressão. O 86º é muito... Tá muito ruim. Tá muito ruim, tá? E é considerado como uma faixa intermediária, como restrita. Liberdade restrita. Restrita? E é a mais pura realidade. Olha a mais pura realidade. Se você gostar do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor está vinculado à corrupção,
vinculado. Você não pode falar que você apoia, porque até alguns anos atrás, no auge da Lava Jato, era uma ofensa. Seu petista! Era um xingamento. É verdade. Hoje não, agora se tornou uma referência de como alguém que vai voltar para salvar a pátria. Então, mas isso tem muito a ver com o que a sociedade está vivendo, então. Exatamente. É aí que cai na palavra subjetividade. É uma questão cíclica. Tá? É esse que é o ponto. É aí que é a grande dificuldade da liberdade de expressão. Então, não há liberdade. Então, e como é essa história que a gente falava? Porque todo mundo que fala assim, antigamente eu falava isso, o pessoal fala, antigamente os trapalhões faziam piada com negro, fazia piada com pessoa, com gay, fazia piada, e hoje não pode, então acabou. Mas mudou, então isso é importante o senhor falar, porque mudou então a maneira da sociedade veio. A maneira está avaliando caso a caso. Caso a caso. Sei. Voltando a falar do ex-presidente, chegou ao ponto agora do tanto que é restrita a liberdade de expressão no Brasil de um promotor público atuando dentro da atuação, dentro da competência dele, dos limites dele, tendo que indenizar o ex-presidente porque ele estava trabalhando. Sei. E a função do promotor é justamente acusar. É verdade, é verdade. O promotor acusa, o promotor acusa. Ele acusa. Então, se ele falar, o senhor acusou, o senhor estava lá, você cometeu o crime, não há ofensa nisso. Ele estava no exercício do direito dele, do dever dele. O dever legal, inclusive pago pelo Estado, uma vez que ele é funcionário público. É verdade. Então, pequenos detalhes mostram apenas como que esse fato, como que o Brasil hoje, infelizmente, como está difícil para nós como advogados e vocês como da área do jornalismo, da mídia, como que hoje é uma questão restrita. Hoje, a faixa hoje é restrita no Brasil. Mas qual que é o limite? Eu queria entender, por exemplo, o limite que a gente tem daquilo que a gente fala. A gente falou, o senhor falou assim, tem um limite, o problema está no limite aí, né? Eu posso falar até aqui nesse limite. Qual é o limite? Quem impõe esse limite sobre isso é preconceito, isso é ofensivo, isso não é ofensivo, você pode falar. Como você... Então, eu entendo que hoje, eu concordo que a legislação hoje é muito subjetiva em relação a isso, você não tem clareza naquilo, mas você tem alguns elementos que podem te direcionar. Então, por exemplo, o senhor citou a questão de credo, raça, religião, sexualidade. Esses temas são muito sensíveis. Toda vez que se escrever sobre esses temas, nós temos que, hoje, um pouco até atualizar a forma de escrita. Assim. Talvez há 20 anos os jornalistas escrevessem de uma forma. Hoje, você talvez mude os pronomes para evitar algumas situações, como um processo, por exemplo. Sei. Às vezes, o problema do processo não é ganhar ou perder o processo, mas muitas vezes você tem toda a dor de cabeça de você se defender, de tudo. Então, o jornalismo é importante pesquisar como está sendo tratada cada situação hoje, socialmente aceitável. E a partir daí fazer o trabalho. A gente tem um ranking de países que o Brasil está em 86. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Eu não olhei o primeiro. Né? Mas, por exemplo, eu não olhei a gente sabe que nos Estados Unidos há essa coisa da liberdade de expressão levada muito a sério. Muito a sério. Pode falar o que quiser, pode dizer o que quiser. Muito a sério. Pode escrever o que quiser. Não sei se é o primeiro... Um dos primeiros eu sei que é a Inglaterra. Eu não sei exatamente quem é o primeiro hoje, até para não trazer uma informação equivocada aqui ao vivo, mas a Inglaterra está muito forte, tanto que os tabloides aprontam tudo, acusam tudo, eles extrapolam todos os limites, tá? Porque aqui no Brasil, a questão da Constituição, que você falou dos limites, fala basicamente de duas vertentes, tá? Imagem e honra. Então, mas isso é muito subjetivo. É extremamente subjetivo. Honra, o que é honra? O que é honra? Até onde que eu denegri a sua imagem, entendeu? Porque muitas vezes pode ser uma piada, ou até muitas vezes um elogio, ou uma característica da pessoa. É verdade. Então, é verdade. O que eu acredito que tem que ser mudado fatalmente é uma mudança na legislação. Que esses limites sejam claros e não fique hoje tão subjetivo que tem que se analisar caso a caso. O fato do Brasil ter passado por uma ditadura, passado por um tempo de regime de exceção, isso influenciou nesse jeito? Corrobora muito. Porque antigamente era proibido, eu lembro disso, era coisas que a gente não podia falar, não podia fazer. Eu lembro, gente, não lembro não, me falaram, me contaram, que quando saía o disco, às vezes o pessoal riscava. As matérias jornalísticas eram assim também. As matérias jornalísticas. Pela censura, né? Pela censura, né? Sim. Então, de repente a gente ainda tem muito essa coisa. Você não pode falar de mim, você não pode dizer... Analisando um direito comparado com outros países,
tá? Essa questão é cíclica. Sempre entendi. tem que chegar a um ponto que estipula algo, mas é sempre assim, ou é muito severo, ou tá muito brando, que fala-se o que quer e não tem nenhum tipo de penalidade. Hoje nós estamos num momento extremo. Extremo. Eu estou conversando aqui, olha, com o Dr. Lucas Braga e com o jornalista Wellington Alves. A gente está falando sobre liberdade de expressão, o limite. Eu acho que todo mundo já passou por uma situação dessa de achar, será que eu exagerei naquilo que eu disse? Será que eu falei naquilo que eu... será que eu exagerei? Agora, essas leis que nós temos, leis atuais, né, elas trouxeram mais liberdade de expressão, ou como o senhor disse que a gente está numa faixa restrita, ou a gente tem muito ainda que conquistar ainda? A gente tem muito que conquistar. Muito. Porque uma vez que a gente fala em restrição, de fato é uma barreira que nós temos hoje. Mas já caminhamos bastante. Não, sim, evoluímos muito. Analisando essa questão histórica, num passado muito recente, no período especificamente da ditadura militar, para cá, nós tivemos um avanço absurdo. Tá? Então, eu que sou muito otimista e positivista, vejo com muito bons olhos que nessas últimas décadas evoluiu-se muito a questão da liberdade de expressão. Tá? Porém, hoje, onde que ela volta a ser um problema? Está tendo total liberdade, porém aumentou a questão desse vitimismo, das pessoas se sentirem ofendidas. O vitimismo é o famoso mimimi, não é isso? Mimimi. Porque a pessoa... então, uma coisa está ligada à outra, né? Está ligada à outra. Tem mais liberdade de falar, mas a pessoa não está pronta para escutar também, muita coisa também, né? Então entende a necessidade de ter uma legislação clara. Sei. Clara nesse sentido, tá? De podemos, mas não podemos ultrapassar tais barreiras. Perfeito. Nesse momento agora, é difícil transformar isso em papel escrito. Você já sofreu com essa questão de liberdade de expressão? Ou ser tolhido, ou ser, de repente, criticado? Eu acho que todo repórter já passou por isso, assim, em situações de perigo mesmo, assim. Você está numa situação e a pessoa está te ameaçando te bater. Ou situação, por exemplo, eu lembro um caso que saiu uma denúncia no Tribunal de Contas do Estado contra um vereador em Guarulhos. Sei. Aí no outro dia eu acordei o telefone ligando, eu fui atender, o filho do vereador me xingando, assim, eu nem conhecia o cara me xingando, porque eu vou te bater, não sei o que lá. Você tinha anunciado isso? Ou seja, sim, tinha publicado que era uma decisão do Tribunal de Contas, enfim, dei direito de resposta ao pai dele, nem sabia que o rapaz existia, o cara conseguiu meu número e assim, isso já aconteceu em outras situações, então não é fácil, assim, não é fácil, como disse, ser jornalista no Brasil é difícil. Mas se comunicar no Brasil é difícil. A carta do Papa Francisco, esse ano, para o Dia das Comunicações, o Papa Francisco fala muito sobre o escuta, né? O nosso dever, o nosso convite é escutar o outro. Isso. Muitas vezes as pessoas não querem escutar o outro, elas simplesmente querem dizer a sua opinião e a partir que eu tenho a minha opinião, se você pensa diferente, eu não quero te escutar. Então, para a gente exercer bem a liberdade de expressão, deveria se ouvir mais. Isso é difícil no Brasil. É verdade. Agora, essa questão da internet, porque virou... A impressão que se dá é que a internet é terra sem lei, como a Simoneta estava lembrando. Porque é o seguinte, a pessoa escreve o que quiser, nos comentários de notícia a pessoa escreve o que quiser e, de repente, ali elas têm uma personalidade tão agressiva que elas se acham no direito de falar e de dizer o que quiser na internet, né? Mas não é bem assim, né? Mas não é bem assim, tá? De fato, temos agora com o Marco Civil, tem algumas legislações específicas da internet, tá? Desse universo digital, vamos colocar assim, tá? Algumas questões pontuais que estão acontecendo, não apenas em termos de legislação, mas em termos de autonomia dos portais, do Facebook, do Instagram, do Twitter, de conseguirem... arbitrarem diretamente nas mensagens, tá? Então, é muito comum jornalistas... eu fiz tal comentário com minha total liberdade de expressão e tive minha conta suspensa. Isso. Minha conta bloqueada, tal. Esses portais, eles conseguiram exercer esse direito. Mas esses portais, eles têm ali eles são os julgadores. Eles são os julgadores. É aí que a gente já... Diante dessa falta de legislação, como eu disse, tá? Por mais que tenha legislação já desse universo digital, ela ainda é muito precoce, tá? Então eles acabam tendo uma autonomia muito grande. Eles mesmos bloqueiam, é o canal deles.
É dentro do universo deles. Então, para onde que a gente vai recorrer? Tá? Tudo isso ainda é muito prematuro ainda, em termos de judiciário, do poder judiciário ainda é muito prematuro. Que é uma coisa muito nova ainda. Porque né? o Instagram bloqueou minha conta. Para onde eu irei recorrer? Isso, para onde eu vou reclamar? Tem Cair na justiça comum. Com um juiz que muitas vezes não tem nenhum conhecimento. né? Nem de como trabalha. Nem de como trabalhar. Então, eu acho que é uma questão que a médio e longo prazo vai acontecer. Tá? Sei. Eu queria só complementar o que o senhor está dizendo. Em Arujá teve uma situação bem interessante. A Câmara de Arujá tinha um Facebook para anunciar as informações da Câmara. Legal. E aí foi bloqueado o Facebook da Câmara por causa de um outro Facebook que a pessoa tinha... Que alguém criou um Facebook e dizendo, faça doação para a realização de audiências públicas. É uma situação absurda. Aí o Facebook manteve o falso e excluiu o verdadeiro. Olha. Aí a Câmara entrou na polícia, pediu investigação e não se resolveu. Simplesmente não se resolveu. O Facebook manteve a conta fake. Então, realmente, a gente não tem uma... Absurda. A conta fake. E aqui em São Paulo ainda tem essa questão da delegacia de crimes digitais, que a gente consegue ainda fazer esse caminho, tá? Porém, não é fácil acesso. E é um trabalho custoso, tá? Em termos de investigação. Custo da polícia, esse custo operacional, tá? Tem pouca mão de obra, muito escassa, para fazer esse caminho inverso. Vamos localizar o IP, de onde saiu essa conta, quem é o responsável, quem está monitorando. Então é um trabalho árduo de investigação mesmo, de inquérito digital. Então é um negócio muito curioso. Então, eu digo para vocês, quando eu fui vítima de uma enxurrada de comentários e muitas coisas eram robôs também, né? Que xingava. Aquilo que eu não leio comentário de jeito nenhum, porque ler comentário é um exercício de masoquismo, né? Mas eu não leio comentário. Só que as pessoas falavam, padre, o pessoal está te ameaçando, padre, o pessoal pode... Cuidado. Porque o pessoal começou a levar as coisas como uma ameaça mesmo. E eu fiquei preocupado, mas porque eu ando de moto. Só falei, ai meu Deus, será que alguém vai me passar por cima de mim de moto? Que eu tô, né? Mas até que... Só que é o seguinte, a pessoa que ameaça e faz ameaças na rede, geralmente são covardes, eles não fazem nada. Lógico. São covardes. A pessoa que se esconde, de repente, na internet para fazer uma ameaça, são pessoas que não vão chegar a vias de fato porque são covardes. O covarde, ele usa as ameaças, aquela coisa toda. Mas na internet existe aquela coisa, denunciar essa página. Geralmente tem isso, né? Sim. Denunciar essa página, né? Na rede social tem muito disso, né? Isso é avaliado como uma forma de respeitar a liberdade de expressão? Ou então, de repente, isso é uma maneira de cercear a liberdade de expressão? Isso, logicamente, é uma resposta extremamente difícil, porque tem que ser avaliado caso a caso. Sei. Tá? Então, essa coisa da liberdade de expressão, eu percebi que todas as vezes a gente passa e vai para o lado subjetivo. Pessoa, eu acho que eu não te ofendi. Mas ela fala, eu me senti ofendido. Né? Essa que é a grande questão da dificuldade que tem que ser avaliado cada caso a caso da subjetividade. E um ponto que você abordou muito bem, padre, é a questão como a denúncia ela é realizada através desse mesmo portal, desse mesmo aplicativo e ele faz o julgamento. Então, você fica muitas vezes sem qualquer liberdade de defesa, que também é um direito constitucional. Olha que curioso. E depois tem uma outra coisa também, porque aonde é que essa empresa está? Não está no Brasil, ela está nos Estados Unidos, ela obedece quais leis? Quais leis? Até onde que é invasivo? Então, quando a gente olha essas grandes companhias, o departamento que avalia não tem um departamento legal, não tem um departamento que acompanha a legislação vigente para conseguir apurar. Então, muitas vezes, são decisões totalmente prematuras. Ou, às vezes, demoram muito para sair. Arbitrárias. E o pior, e a terceira hipótese, como aconteceu esse exemplo que o senhor trouxe, tá? De julgarem errado. Julgarem errado. Que eles encerraram... Continuou e a oficial mesmo... Mas já teve casos que eu vi que funcionou. Por exemplo, no YouTube, uma vez, nós colocamos um vídeo que era uma situação de violência, enfim, que foi em Guarulhos. Nós postamos no YouTube e o YouTube tirou o vídeo, falando que o vídeo não atendia os requisitos.
Só que o mesmo vídeo estava sendo utilizado por um outro grande canal de comunicação. Aí nós recorremos, olha, se o canal X pode usar, por que nós não podemos? Aí eles reativaram o vídeo no Grudiário. Então deu, tá vendo? Interessante. Uma falta de critério. Falta de critério, porque Falta de critério. E é aquela coisa, o outro que é uma televisão, uma coisa, usa e a Portão gente, maior, e a gente não tem mais pode força usar. nessa divulgação de material. Divulgação.